Muito bem, muito bem, muito bem. Bom dia, Londrina, cidade maravilhosa. Olha aí, nós aqui novamente. E hoje é o podcast número 200, 200 podcasts. Este de hoje, inteligência artificial, redes sociais e responsabilidade digital. Gente, dava para fazer um podcast para cada pequeno tema desse. Inteligência artificial. Daria horas e horas conversando. Redes sociais, independente da inteligência artificial, também é um grande assunto. E responsabilidade digital. Só por aí nós estaríamos aqui conversando a respeito de assuntos que se integram, mas de uma forma independente, eles são extremamente importantes e interessantes. Por quê? Porque alguns anos atrás você abriu o jornal. Abre hoje? Sim. Tem leitor de jornal hoje? Tem sim. O jornal continua vivo e atuante? Sim, senhor. Ah, você escuta o rádio não era como antigamente. É atuante sim, televisão também. Mas o advento dessas maquininhas nas nossas mãos, que são os celulares, faz com que o mundo tivesse uma percepção diferente. Então hoje, cada um de nós passa a ser dono do seu destino, da sua comunicação, do seu rádio, da sua televisão, do seu jornal, na mão. Olha que loucura. Cada um de nós faz a sua própria notícia. Cada um de nós faz a sua própria foto. Cada um de nós conta a sua própria história. Porque antigamente, né, não tanto tempo atrás assim, nós precisávamos das mídias, de jornalistas, repórteres e pessoas contando as nossas histórias. Hoje eu estou aqui com 3 profissionais que trabalham exatamente com este mundo que a gente não vê. Ele é invisível e visível nas consequências. Invisível na produção e visível na consequência. Porque nós estamos sendo falsificados, nós temos muitas fake news, nós não sabemos qual é o limite que a gente tem das leis, a lei de proteção de dados. Nós não temos a noção, por mais que a gente estude, tudo que a gente vai conversar nesse podcast número 200, no 201, semana que vem, já tem muita coisa nova. Muita coisa nova. Com o advento também do Covid, me disseram que a gente adiantou tudo isso, sei lá, quase 5 anos o que era para acontecer e a gente acelerou tudo isso. Portanto, inteligência artificial, redes sociais e responsabilidade digital é assunto de hoje com Fernando Pérez, advogado e pesquisador em direito digital e crime cibernético. Então, atenção, se você tem dúvida, se você ia pagar caro para fazer uma consulta, então presta atenção, não que você não vai contratar o Fernando, mas tem o Fernando, o Gustavo e a Patrícia aqui para vocês prestarem atenção. Advogado e pesquisador em direito digital e crimes cibernéticos, mestre em ciência da informação, mestrando em ciência da computação, doutor em linguística, coordenador do Observatório Legal da Inteligência Artificial e do projeto Segurança na Rede e consultor no Laboratório de Pesquisa em Crimes Cibernéticos da Universidade Estadual de Londrina. Fernando Pérez, meu muito obrigado pela sua presença aqui. Bom dia. Marca, muito bom dia. Poxa, que prazer, que privilégio estar aqui contigo. É algo, a consideração, o respeito que lhe tenho, não é só nesse momento, e deixo sempre muito claro a admiração pela forma como você conduz e tudo que eu aprendo nas oportunidades que tenho de ver. Doutor Gustavo, que privilégio estar aqui contigo, profundo conhecedor do direito, das tecnologias, sempre muito atento a todas as inovações. Que privilégio estar contigo. Professora doutora Patrícia, não só um privilégio também, não só um prazer muito grande, mas uma oportunidade de aprender com a professora também e a oportunidade de alcançar, de poder desbravar esses conhecimentos. Tenho aprendido muito. Professora, muito obrigado pelo privilégio e oportunidade de estar aqui e discutir um assunto que considero tão importante para todos nós. Muito bem. Gustavo Veloso Costa, advogado também, possui bacharel em Direito pelo UEL, pós-graduado em Direito Empresarial aplicado à era digital. Isso é legal, hein? Olha só. Pós-graduado em Direito Empresarial aplicado à era digital pela Universidade Estadual de Londrina, MBA em Direito, Gestão e Business Law pela FGV e especialista em Direito Tributário pelo IDP. Ô Gustavo, o que é IDP? É o Instituto de Direito de Brasília. Olha que legal. Faculdade. Que bacana. Muito obrigado pela sua presença e bom dia, viu? Bom dia, Marcão. Prazer estar aqui. Fernando, Patrícia. E acho que é um tema muito legal, porque a inteligência artificial não criou os problemas, né? Mas hoje, nessa era que a gente está com rede social, ela amplifica, né? Então, eu acho que é um tema muito oportuno hoje para a gente discutir, muito interessante. E parabéns pelo podcast, enfim, número 200. Parabéns, Marcão. Prazer estar aqui.
É um assunto extremamente moderno, né? Porque aí o podcast vai ficando antigo, mas tem um assunto moderno. Deu para entender? dúvida. Vai virando antigão, mais Não é modernizado. antigo ainda não, é. É verdade. Não. Patrícia Eliane da Rosa Sardeto, docente e coordenadora do IURIS, Laboratório de Inovação Jurídica da PUC, doutora em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, docente e coordenadora do IURIS, Laboratório de Inovação Jurídica da PUC, líder do grupo de pesquisa em Direito e Inovação Tecnológica da PUC. Patrícia, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, tá? Bom dia, Marcão. Prazer estar aqui com vocês, né? Tá aqui participando desse momento com assuntos tão importantes e estar aqui com os meus colegas, Fernando e Gustavo. Muito bem. Ô, Patrícia, como que a inteligência artificial, a gente fala de inteligência artificial, ela está nas nossas vidas, a gente engatinha nisso ainda. É que acontece o seguinte, toda vez que você vai trazer alguém para falar sobre inteligência artificial, essa pessoa estudou o mundo e fala o que está acontecendo na Suíça, na Suécia, na Alemanha. Tá. Se aplica num país continental como o Brasil, às vezes não vai conseguir se aplicar em pequenas regiões, né, onde a internet ainda caminha a passos lentos, né? Mas a gente está sendo impactado pela inteligência artificial. Né? Por mais exemplos que você tem de primeiro mundo, grandes países, o Brasil também, né, hoje não tem mais fronteira para isso. É só você estudar, ter um pouco de dinheiro, você traz toda essa tecnologia aqui para dentro. Né? Ela já influencia a nossa vida nas redes sociais sem a gente perceber? Já estamos começando a ser influenciados pela inteligência artificial? Acho que bastante, né? Porque ainda mais eu que venho do mundo acadêmico, né? Eu ainda estou na academia, tal, né? Fernando e Gustavo mais na advocacia e talvez olhando mais os problemas depois que acontecem, né? E a gente na academia percebe agora essa geração que usa muito, né? Internet, celular, está muito nas redes sociais, se expõe muito também, né? Nas redes. Então, e o Brasil é um dos países que mais utiliza redes sociais, né? Então, a gente vê essa garotada aí que precisa de um apoio ali, né? A gente fala muito da educação, né? Para utilizar a tecnologia. Então, isso é super importante, né? E implica muito no dia a dia, porque a gente está direto com o celular, né? E a juventude mais ainda. Então, eu acho que o nosso papel, ainda mais da academia, né? É estar orientando, estar explicando. Eu venho do curso de Direito, né? Então, ali no Direito também identificar, né, o que é uma conduta que, Ética, né? Ética, o cuidado para não estar cometendo um crime, porque às vezes não tem essa noção, né? Eu acho que é isso, né? O papel da academia é esse, e aí eu acho que aparece depois ali A consequência. na consequência, Né? né? Como professora, você tem nos bancos escolares, não de uma forma tão majoritária, mas os alunos são alunos um pouco mais novos. Então, a academia tem esse papel preponderante de educá-los. Né? E aí, saiu da academia, já são jovenzinhos para adultos. E a gente não pode se esquecer, hoje, 60 a mais também, está ativão. Não é? Tá todo mundo. Talvez seja a faixa etária que mais me preocupa, porque eles acreditam em tudo. E repassam. Fake news, em tecnologias, em crimes. Veja, quando a gente faz essa ponderação, muitas vezes a gente tende a fazer essa ponderação pensando assim, eu sou assim, como é que são os outros, né? Mas a gente tem que pensar, quando a gente pensa que são diferentes gerações, a gente precisa compreender como, por exemplo, a criança e a adolescente pensa. Como que ela vê a tecnologia, o celular? Como a gente, nós aprendemos, nós participamos de uma transição de tecnologia, né? Nós temos uma definição muito mais clara, objetiva. Olha, aqui nesse momento a gente tinha essas tecnologias, não tínhamos, e de repente passamos para outras tecnologias, enquanto, né, terceira idade é uma realidade muito mais, eu não digo distante, mas muito mais desafiadora nesse sentido. Se você conversar com uma criança, e estava até conversando com professores de ensino fundamental, falando que até existe uma lei federal que proíbe, em tese, o aluno de usar
o telefone celular dentro do ambiente escolar, pelo menos, né, nos primeiros anos do ensino. E não só crianças, adolescentes também, os professores têm identificado assim, uma ansiedade muito grande, e não digo do usar o telefone, simplesmente de saber que o telefone não está na bolsa, na mochila, que não está perto. Então, a realidade, a forma como eles lidam com essas questões é extremamente preocupante nesse sentido, porque nós adultos, às vezes, ficamos ansiosos porque alguém não respondeu uma mensagem nossa, ou mandou um áudio e não ouviu, ou porque, né, a gente já começa a tirar conclusões. Então, algo extremamente, causa um impacto muito grande, e isso, sendo um pouco mais dramático até, vai piorar. A geração presente, já a geração acadêmica, né? Mas já na geração acadêmica, não são só as crianças e adolescentes. A realidade, né, dos jovens adultos também, ela é muito diferente do que era algum tempo atrás. Se a gente tivesse essa conversa alguns anos atrás, talvez a gente estaria falando de futuro, né? No futuro, uma preocupação Não, já no é futuro, presente. mas é muito mais presente. Então, é algo que merece muita atenção nossa, E né? aí, Fernando, vou só. Porque a gente experimentou isso muito na academia, a pandemia da Covid, né? Então, se a gente olhar essa geração que está agora na universidade, muitos estavam ali no final do ensino médio, né? Ou já estavam no começo da graduação. Tiveram esse impacto, né? Então, e um impacto muito forte, porque praticamente ficaram 2 anos. É um impacto que não vai demorar décadas para Não, você não, ver. não. Você já vê agora, né? Nesse A sentido. situação ela é criada, exatamente, falso ou verdadeira, resolvida, né? E aí vocês estão como advogados para a próxima pergunta. Acho que só um comentário, Marcão. Eu acho que a grande questão também é como que a gente está lidando com esse impacto, né? Com essas 3 gerações, porque cada um está agindo de uma maneira, esses 60 a mais, as crianças, e essa geração de transição que a gente se encontra, né? E é uma coisa que a gente está aprendendo na prática. Assim, não tem um manual. Então, assim, as coisas estão acontecendo e a gente está precisando se adaptar verdade. e entender as consequências disso, né? Exatamente. Ô, Gustavo, a inteligência artificial, ela já consegue criar vídeos e notícias falsas, assim, tão perfeitos que quase ninguém percebe. Eu me lembro de ter usado até artistas numa apresentação que eu fiz brincando. Todo mundo sabia que aquele jogador de futebol americano, enfim, né, aquele atleta não estaria fazendo aquela propaganda, era uma brincadeira. Mas o vídeo estava quase real, né? Como identificar isso no dia a dia? E, principalmente, Gustavo, quem que responde judicialmente quando uma inteligência artificial comete um erro grave? Quem criou, quem usa ou quem publica? Marcão, a sofisticação aumentou, né? Acho que a primeira coisa é entender contexto, as informações que estão vindo, né? Porque hoje as imagens, os vídeos, assim, são praticamente perfeitos. É difícil, de fato, a gente entender o que é verdade ou o que é falso a partir só da visualização. Então a gente precisa ver conteúdo. Então, assim, as questões emocionais muito bem trabalhadas, informações sensíveis ou que trazem um engajamento muito grande, enfim, tudo que envolve nesses deepfakes, nessas situações de utilização de imagem e vídeo, a gente precisa entender e confirmar primeiro, né? Antes de compartilhar, antes de passar para frente. Acho que esse é um grande ponto, porque hoje o que é falado não é mais verificado, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E a questão de quem responde, todo mundo pode responder. Quem publica, a empresa, quem compartilha. Então, assim, vai depender muito da situação. E aí, por isso, eu acho que exatamente é interessante a gente tomar esses cuidados. A gente vai precisar entender. Teve uma falha de produto aí, de informação, foi um compartilhamento, uma imagem, uma criação de vídeo que causou um dano a alguém. Aquela pessoa que compartilhou estava ciente ou concorreu para aquele dano. Então, são situações que a gente tem que analisar caso a caso, por isso que é importante a gente também sempre tomar cuidado. Porque, como você falou no começo, antigamente a gente precisava das mídias tradicionais para ecoar as nossas opiniões, informações. Hoje está através de um clique. É simplesmente apertar um botão que aquilo vai para o mundo que você acaba não tendo controle disso. E acho que isso é importante a gente ter. Porque a hora que você colocou isso na internet, você perde o controle disso. Nós estamos em épocas de eleição, né? Ou seja, e há uma preocupação. A justiça eleitoral é uma das áreas da justiça mais... eu entendo que é a área da justiça mais atenta para questões de fake news, deepfake.
Alguns dias atrás estava conversando, inclusive, dando um treinamento para desembargadores da Justiça Eleitoral, falando sobre essas questões. E uma preocupação muito grande, e a Justiça Eleitoral não é de agora que se preocupa com questões de tecnologia, crime de internet, fake news, inclusive com inteligência artificial. Hoje nós não temos uma legislação própria a respeito da inteligência artificial, mas a Justiça Eleitoral ela trata disso com uma forma mais ampla e atenciosa. E a preocupação em relação às fake news e deepfakes, ela é tão grande, porque o que acontece? A tecnologia, como o Dr. Gustavo falou, é tão avançada, e para nós, às vezes é muito, mesmo se você estiver um pouco mais atento, em alguns momentos é fácil acreditar. Você pode até desconfiar, saber, claro, ou identificar por meios técnicos ou visuais, mas a deepfake hoje, né, o que é a fake news? É a notícia falsa. A deepfake é a materialização de uma forma muito mais visual. Você tem, por exemplo, uma foto ou um vídeo produzido com um personagem que existe, um personagem real, numa situação constrangedora. Falando em questões de campanha, que é mais fácil, época de eleição mais fácil, então você vai ter um candidato numa situação extremamente constrangedora. Acontece que a fake news hoje, e essa tecnologia de deepfake com inteligência artificial, ela conversa com você. O criminoso hoje, ele pode ligar para a vítima, conversar em nome de alguém famoso, por exemplo, alguém conhecido, e não é mais aquela imagem antiga daquele conhecido, daquele ator vendendo uma camiseta mágica internacional que a gente via nas redes sociais, mas há uma sincronia labial da fala, a imagem de alta qualidade, ele vai fazer uma pergunta, vai responder e vai acreditar. E às vezes alguém que realmente você conhece, né? Que geralmente alguém famoso. Tem Não só famoso, mas estou falando, está tendo muito golpe com os advogados, né? Às Sim, vezes é a imagem do advogado falando. Exato. Então, os advogados estão passando por isso. Existe um golpe do falso advogado que não conseguiu ser resolvido até hoje. Dezenas, se não centenas de casos aqui em Londrina, de pessoas que acreditam. Porque o Dr. Gustavo falou também. Hoje que sofreram golpe do falso advogado no escritório. Né, assim. Você tá brincando? Sim, hoje até é uma questão que a própria OAB... O advogado existe, o advogado existe, não sabe que fez aquilo. Não o sabe. advogado existe. A pessoa fala assim, Às vezes é um cliente seu, né? Às vezes o criminoso ele identifica que é um cliente seu, ele vai lá e pega uma petição, um documento que você realmente fez e acaba entrando em contato, né? Ou seja, ele não é teu cliente, Fernando. Não, ele pode ser seu... Não, sim. Pode ser. Não, a vítima, sim. A vítima... O que acontece, Marcão? Por exemplo, você tem um processo comigo, você tem uma sentença favorável. O golpista vai lá, pega a minha foto, manda uma mensagem no WhatsApp para você e fala assim, Marcão, nós ganhamos, olha aqui está a sentença do seu processo, preciso de um ou outro dado, enfim. E aí começa a conversa, vai se passando pelo advogado. Já estou aqui com o promotor, já estou aqui para liberar. Ou assim. E para eu liberar, eu preciso o número do processo é verdadeiro, existe aquele processo. R$ 1.500 agora, me deposito agora, R$ 2.000. Preciso pagar algumas custas ou preciso que você... mande alguma informação aqui, ou a gente vai entrar numa audiência aqui com o promotor, com o juiz, para poder liberar o alvará. Então aí, manda o cliente, link. a vítima, acha que está falando com o advogado dele e não está falando com o advogado Porque dele. o processo existe, a petição é realmente aquela, é verdadeira, ele passa informações, dados pessoais que ele conseguiu. Tirando o fato do criminoso... manda links. O resto também tudo muito entrar. verdadeiro. Ele faz uma conferência, ele manda uma foto, há um caso que vi ontem, ele simula fotos verdadeiras, mas olha, ele mostra foto de uma audiência, ou como se estivesse ali no fórum, na vara, ou no gabinete do juiz, fala, estou aqui agora, inclusive, já esperando para liberar. Ele manda na hora. E a pessoa fala, poxa, eu estou precisando desses valores. Né? Isso aqui é a realidade de Londrina? Também. Centenas, se não milhares de casos, talvez já em Londrina. Não tá brincando. Londrina, diversos, e com advogados assim, tendo dezenas de clientes se tornando vítimas. E o que fazer para evitar valores, isso? Marcão, nada módicos. Assim, a gente não está falando de R$100. Assim, teve gente que já perdeu R$100 mil. Sim, R$10.000 são 200 valores mil reais. bem altos. Porque às vezes a ação, o que ele está esperando receber é um valor grande. Está esperando receber 20 milhões de reais. Advogado que ele percebeu que a fotografia do advogado, naquela situação, aquela documentação, e às vezes até a voz, ele fala, perfeito, eu estou falando com o cara, então, Marcão,
eu preciso o seguinte, ó, você tem uma ação aqui de R$1 milhão, Preciso você pagar as custas aqui precisa pagar agora. as custas aqui, R$100 mil. Eu entendi. Então isso está acontecendo em Londrina, é uma realidade, infelizmente. É uma realidade que não foi solucionada ainda. Existem diversas, claro, diversas iniciativas para tentar combater, mas é um crime que não... E é algo que o advogado ele não tem controle, porque o criminoso ele cria um outro número de... um outro número de WhatsApp, mas com a tua foto. Em casos como esse, eu tive casos, por exemplo, de clientes meus que foram assediados e comecei a acompanhar depois esse número de WhatsApp e durante o período de 2 ou 3 dias eu identifiquei 15 identidades diferentes no mesmo número. Agora a gente está falando até de responsabilidade de provedores. Como é que a gente pode entender que um provedor como esse de mensagens não teria alguma tecnologia capaz de imaginar que ele, um usuário ali trocou de foto 15 vezes e de nome 15 vezes e não aconteceu. Né? Não, e bloquear a conta. E durante esse período, muitas vezes quando eu identifico algo comigo ou com algum colega, e eu logo vejo que trocou de foto, às vezes eu até procuro o advogado Nova Vídeo e falo, olha, está acontecendo isso, né, tome as providências, mas a gente não fica sabendo antes. Às vezes, quando o cliente ele acaba desconfiando, ele entra em contato, mas por todos esses fatores que você falou, tem um fator que implica bastante, que é a ansiedade. Né? Ou seja, poxa, eu estou esperando esse dinheiro, às vezes eu preciso desse dinheiro, e realmente, poxa, eu vou receber ele agora. A gente fica entusiasmado, né? Agora... Não, e é interessante ver, né, que sempre quando a gente fala de tecnologia, você fala assim, poxa, né, o quanto melhorou, o quanto a gente tem de benefício, né? Olhando no dia a dia, né? E pensar na nossa função da advocacia, esse contato direto com o cliente ficou super facilitado. Muito. Então, a questão do WhatsApp, o advogado, né, costuma entrar em contato pelo WhatsApp. Exato. Né? E aí foi justamente que o golpista entra, Sim. encontra um meio que já é o normal ali, né, para os advogados. Pega uma petição verdadeira. Por isso que tem defesa ainda de muitas pessoas dizendo, nós vamos voltar como antigamente era. É verdade, tem muito amigo meu que fala para mim, só um minutinho, logo esse negócio vai ficar tão absurdo que para você fazer uma reunião, você fala, vai até tal lugar que eu preciso ver você. Existem muitos advogados, por exemplo, que hoje que só entregam boletos ou para pagamento pessoalmente. Olha só. E assim, é um cuidado, eu digo... Isso tudo cai por terra se a pessoa ligar ou porque a gente tem muita agilidade, você quer fazer tudo pelo WhatsApp? Se a nossa conversa se essa pergunta a gente tivesse conversado alguns anos atrás, a gente poderia falar, olha, manda um áudio ou tenta ligar para outra pessoa, e não só para advogado, mas existem golpes de falso sequestro. Meu amigo, eu estou precisando, Marcão, eu preciso pagar esse boleto aqui agora. No primeiro. Depois depois a gente pensa, né? Mas daí, só que essas tecnologias de inteligência artificial, elas são capazes de clonar a sua voz, e eu não estou falando que é um software escondido que um hacker tem lá. Não, são softwares muitas vezes gratuitos. Ele clona a sua voz perfeitamente, Fernando, né? Mas você acha que o fato de ligar, porque eu tenho isso na minha vida pessoal, se eu desconfio de algum contato, eu ligo, eu já cheguei a ligar pro meu marido, né? Tipo, é você mesmo? É você que está me pedindo isso? Eu acho que resolve. Acontece que na verdade a tecnologia, assim, sendo ao extremo, a tecnologia é tão avançada que isso não seria mais uma garantia, porque ele pode conversar em tempo real com a voz dos nossos familiares mas eu não estou ligando para o contato que eu recebi, eu estou ligando para o contato que eu tenho. Às vezes o criminoso pode ter conseguido acesso à própria conta por diversas maneiras. Aí sim, tá. Então, assim, não existe. Uma coisa que eu falo que tecnologia não vence tecnologia nesse sentido. Qual que é uma solução? É uma solução técnica, jurídica? Não. Mas, por exemplo, uma senha muito particular. Eu ia falar, às né? vezes é uma coisa tão básica. Uma coisa boba, né? Às vezes tem gente que se identifica pelo modo que você chama outra pessoa. Né? Ou com uma formalidade, ou um apelido. Uma brincadeira. Às vezes, e você não vai falar assim, qual que é a senha? Eu estou em dúvida se eu faço azul ou amarelo. Né? A pessoa fala, mas o que você está perguntando? Mas assim, não, faça o verde. Talvez uma coisa muito, muito aleatória. A intimidade que você tem. Exatamente. Agora, e se ligar com imagem? O software hoje é capaz de simular, né? Mesmo que pode ser aquela conta que a gente conhece, mas ele é capaz de simular em tempo real
ele consegue, por exemplo, pegar algumas fotos e vídeos que a pessoa tenha e consegue transformar numa deepfake, né, em tempo real. Você vai conversar com o criminoso ele vai falar, só que a imagem, o vídeo e a voz vai ser simulada daquele caso. Mas só tem uma solução, professora. Eu sei. Vai lá direto no fórum, bate papo com o seu advogado, sai junto com ele, esquece a rede social desses casos, cara. Não tem. Agora, isso dá certo em Londrina, mas se for um cliente de longe, pronto, acabou. Aí não tem como. Aí tem que viajar, e aí o cara não quer viajar, aí cai no conto do vigário. É que eu falo, a tecnologia está avançada, né? Cada solução que a gente dá, os golpistas vêm e traz Sim, outras 3 exatamente. novidades. Mas também tem formas da gente mitigar, né? Por exemplo, como a professora Patrícia falou, talvez uma ligação para o seu marido, para o seu amigo, o próprio Dr. Fernando falou acerca de uma senha. Então, assim, são cuidados que a gente tem que ter no dia a dia, a gente nunca está 100% blindado. O mais importante é o que você falou agora. Nós não estamos blindados e é necessário ter preocupação. É que normalmente isso. a gente não tem preocupação. É isso, Você vai na é sair do evolução do tempo, automático, e falta de Marcão. tempo, vai no automático. É sair do automático. É porque o dia a dia está tão corrido hoje. A gente faz tantas coisas ao mesmo tempo, a tecnologia, o WhatsApp, a internet, a ligação. Então, assim, às vezes a gente só está indo. É importante a gente parar, respirar e pensar. Não, esse antes programa de- já valeria a pena só por isso que a gente fez agora, hein? Existe Viram? um golpe... Todo mundo agora ficou desesperado, já começando a olhar para o Para advogado. ficar um e falar, pouquinho "Só minutinho." mais... Ficar esperto com isso. Existe um golpe da ligação muda, né, da falsa ligação, e isso tem deixado as pessoas muito ansiosas também. O que acontece? E não é assim achismo, ou daqui a alguns anos vai acontecer diversos casos, inclusive aqui em Londrina, dezenas, se não centenas de casos como esse. Quando a gente atende a ligação, é natural de falar, alô, e ninguém fala nada do outro lado, né, uma ligação muda. E quem está falando? Quem que é? Bastam algumas palavras para o criminoso, ele consegue pegar isso, ele consegue daí reproduzir. Ele já está ali, Ele tá a IA gravando. já está começando a pegar meu timbre de voz. Não, Ô, mas o isso que tá falando aí? Ei, algumas palavras. Ele vai para um software, ele consegue reproduzir, é um ataque mais direcionado, mas às vezes ele pode abrir uma conta em seu nome utilizando a sua voz, depois quando você vai questionar o banco, vai vir um áudio supostamente com a sua voz, manda uma mensagem para sua família com a sua voz. Aí há uma ansiedade tão grande, tem conversado com algumas pessoas que falam assim, eu não atendo mais ligação. Se não tiver ali no meu cadastro, eu não atendo. E claro que tem pessoas que são assim, há uma agressividade muito grande comercial também, ligada de marketing e tudo mais, mas as pessoas falam, não atendo mais, há um medo muito grande de medo. então agora, mas é brincadeira. Uma recomendação seria o seguinte, primeira coisa, alô, não falou nada, você fala assim, ih, tá falando, imita uma outra voz. É boa ideia. Imita uma outra voz. Boa ideia. Na primeira é o seguinte, alô, Hoje ele respondeu. Hoje já começa a Aí você imitar dá uma outra. 2, 3 segundos, você fala assim, quem tá falando aí? Pronto. Aí se a IA for pegar a minha voz, já vai pegar um cara meio fã, diferente, tal. boa Só ideia. só isso, Fernando, não tem como. Tecnologia O muito golpe avançada não tem. da ligação muda. O golpe da ligação muda. Fantástico, Isso a gente vem com solução técnica e o mas Marcão tá mas aí, ó. Porque só tem uma forma, ou você burla tudo isso, ou essa situação. Fala, porque- tem um caso especial em Londrina, vai lá e fala diretamente com o seu advogado. Ô, Gustavo, uma outra pergunta que eu tenho aqui. Cara, as redes sociais, elas realmente escutam as nossas conversas? Essa história de falar assim, eu pelo menos percebo o seguinte, eu falo com a minha esposa, ô Érica, tem tal situação que você não comprou. Cara, aquilo começa a vir, bicho, tudo pra mim. na hora, né? E na hora. Ela falou assim, você deixou o seu celular aberto? O meu tá fechado. Cara, eu falei, mas que será que tá? Vou lá perguntar, porque hoje os celulares ficam cada vez mais tecnológicos, só que ninguém ensina tanto truque no celular. Será que também não seria interessante a cada celular que vende, sentar com a pessoa e falar, ó, eu vou te dar um treinozinho, não é só ligar e desligar, não. Somente os telefones mais modernos, cara, eles te identificam tanto que verdadeiramente, eles nos escutam o tempo todo? Ou isso é fake? Eu acho que quando fala escutar é uma figura de expressão, Marcão, não escuta literalmente, né? É que celular hoje trabalha, não só o celular, a internet em geral, ela trabalha com uma série de informações ao mesmo tempo que conseguem identificar quem você realmente é, seus gostos. Então, o tempo que você passa vendo uma notícia, vendo um Reels no Instagram, no Facebook, uma pesquisa que você faz no Google, quanto tempo você está naquela página, ela vai juntando todas essas Vai lendo tudo informações isso. e aí vai chegando na pessoa que você é. E aí tem uma pesquisa de um carro, uma blusa, uma coisa, vai te direcionando por todo o histórico que você já fez.
Posso pesar mais essa conversa? Pode. Também, né? E essa questão, de fato, essa é uma questão já verificada há muito tempo, né, sobre essas intervenções, mas algum tempo atrás eu comecei e existe uma área do direito, né, professora Patrícia, chamada neurodireitos, que é a proteção, direitos da integridade psíquica do nosso cérebro em relação a essas questões. É mais uma provocação, né, no sentido, talvez alguém já tenha pensado, já tenha percebido isso, só de pensar em algo, e eu não estou falando nem de falar, nem de pesquisar, nem de comprar, nem de pensar em algo e aquilo acontecer. É claro que não é uma mágica, não é nada que aconteceu, é um conjunto de variáveis que naturalmente ele identifica por vários meios, né? Mas às vezes a pessoa pensa e aparece. O que parece uma mágica, né? Uma bruxaria, na verdade são vários algoritmos ali extremamente complexos das redes sociais. Muito bem. Amigos, isso aqui daria 10 podcasts, não daria um só. Cada assunto desse dá pelo menos uma meia hora de conversa e nós estamos apenas na superfície de todos esses problemas. Nós estamos saindo para um breve intervalo comercial, mas não sai daí porque inteligência artificial, redes sociais e responsabilidade digital está sendo debatida aqui com os doutores Fernando Pérez, Gustavo Veloso Costa e a Patrícia Eliane da Rosa Sardeto. Não sai daí que a gente já volta. Muito bem, estamos de volta com inteligência artificial, redes sociais e responsabilidade digital. O Fernando, a gente estava conversando no bloco passado a respeito de tantas ponderações que a gente tem que ter, não é? Fotografia, documentação, pagar as nossas contas. Cara, que desespero tá dando, porque cada vez mais a gente fica ali. Rapaz, o que é que eu consigo fazer ou não fazer? Porque a gente não quer deixar de ter essa agilidade, a gente não quer deixar de usar o celular. Então, não pode ser uma ferramenta proibitiva. A única coisa que nós temos que sair daqui é o seguinte, gente, quem está nos assistindo e ouvindo, é o cuidado. É o cuidado. Aproveitar esse tempo para que a gente tenha o cuidado. A inteligência artificial, ela hoje influencia a formação da opinião pública também. Nós temos aí as eleições, não é? E o que fazer, amigo? A professora comentou uma coisa que é verdadeira mesmo. 50 mais é o que se mais compartilham tudo que aparece. Acha interessante, já vai sentando o dedo, compartilhando tal, e tudo sem verificar nada. Eu sempre falo, não manda isso para frente, que isso aqui não é verdade. E não tá nem aí. Vai mandando, o dia inteiro cai bom dia, boa noite, salve não sei o quê, e vai embora. Agora, isso tudo cria uma situação, cara, de instabilidade de pensamento, de massa crítica, né? Formação da massa crítica também passa por esse pensamento. Tem o que ler? Bons jornais, boas revistas, bons produtores, não é? Gente que verdadeiramente existe, porque daqui a pouquinho você está ouvindo a opinião também de um consultor falso. É muito importante pensar que, por mais que você tenha uma orientação, um desejo, um pensamento, uma opinião, você ouvir a mais, você ouvir a opinião dos outros, até, ou seja, para contestar a própria ou para fortalecer a tua opinião, é extremamente importante. Agora, com a inteligência artificial, vocês já tiveram a oportunidade de, às vezes, utilizar alguma dessas ferramentas comerciais? Talvez quem esteja nos vendo, ouvindo, né, foi utilizar para produzir uma foto ali, para fazer alguma brincadeira, ou produzir um texto de alguma maneira. Talvez já sentiram, por exemplo, que a resposta dessas inteligências elas foram muito, muito animadas, muito empáticas, né? Elogiando, às vezes, até uma pergunta que você faz. E tudo isso é feito para agradar o usuário nesse sentido. Ele quer satisfazer, porque é um produto comercial, né, nesse ponto. Mas a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente delega a nossa opinião, delega uma dúvida somente a ferramentas como essas, porque, a priori, ou seja, inicialmente, elas são um reflexo do ser humano. Se uma determinada inteligência artificial, vamos supor, ela é feita, ela vai, para poder te responder, ela precisa aprender de algum lugar. E se ela aprendeu somente com um viés ideológico, político, cultural, de alguma maneira, ela vai ensinar de uma forma indireta aquilo para nós também. Veja, essas ferramentas que nós temos, todas elas, isso é entendido por meio de pesquisas, pesquisas técnicas em todas elas possuem um viés, ou político ou ideológico, mesmo que aparentemente não tão transparente, ou mais ou menos transparente, elas possuem um viés. Então você vai fazer uma criança, por exemplo. Antigamente, né, nós somos da geração da enciclopédia, aprendemos a lidar com os buscadores iniciais ou os buscadores mais avançados, e as crianças e adolescentes começaram até, muitas vezes, não usar um buscador ali de internet e começar a tirar dúvida na rede social. Aí eu preciso tirar uma dúvida. Deixa eu ver se alguém já fez
um vídeo curto, ou objetivo, ou animado sobre aquilo. Agora, crianças e adolescentes, e claro, nós também, todos adultos, né, buscando informações numa ferramenta como essa, será que não estamos absorvendo sem ter essa visão mais compartilhada nesse sentido? E com eleições, como você mencionou, a ferramenta de inteligência artificial, que a gente está acostumado a pedir para fazer uma imagem, um texto, hoje ela pensa no crime, ela desenvolve, ela organiza, administra, como, por exemplo, centenas, se não milhares de páginas de redes sociais, cria conteúdos individualizados de fake news e ela vai interagir, vai aprender o que ela precisa melhorar para ter um crime mais efetivo. Então, a inteligência artificial hoje, ela não é só o criminoso vai lá e pede para fazer algo para praticar. Ela tem a capacidade hoje, quando eu estou falando, não é filme de ficção científica, são tecnologias já disponíveis. Ela consegue idealizar e o criminoso ele não precisa nem pensar tanto hoje em dia mais nesse sentido. Existe a grande vantagem para tudo isso. Desenhos, né? Os neurocientistas comentam que, cara, várias partes, né, do nosso cérebro começam a ser desenvolvidas que não desenvolviam antes. A língua, né? A própria língua. Olha, dá para aprender 3, 4, 5 línguas na tenra idade. São as vantagens, mas nesse momento a gente está falando sobre os nossos cuidados. Você tem total razão. O quanto é que a gente tem essa influência infelizmente, assim, tão negativa. Marcão, posso só, eu acho que enquanto o Fernando estava falando, me chama a atenção essa questão do ambiente digital, né? E agora as ferramentas de IA, que a gente vê que está um uso, né? Né? E todas as gerações, né? Frenético, não dá para né, gente, não dá para a gente falar que é uma ou outra geração que está usando mais ou menos. Mas isso me traz uma reflexão que é o seguinte, né? A gente acho que levou tanto tempo para conseguir um reconhecimento de minorias, né? De direitos de determinados nichos ali, de vulnerabilidades, que a gente precisa realmente, né, no direito garantir. E agora, quando a gente tem esse uso, né, em massa da IA, e aí o que o Fernando coloca aqui, né, é uma IA que às vezes vem com resposta enviesada, padronizada, esse é o grande problema também, né? É um cuidado muito grande que a gente tem que ter para não retroceder. Tudo isso, né? Tudo isso que a gente conquistou em termos de direitos e garantias, a gente corre o risco de perder por uma, e não estou falando geração só jovem, por todo mundo que está usando, né? Que às vezes não se dá conta, né? Então, o Gustavo fala, né, da agilidade que a gente precisa ter e da necessidade de ter respostas rápidas, e às vezes a gente cai nessa mesmo, né? Então tá, veio isso, estou utilizando isso e pronto, né? E a gente acaba reforçando, muito isso que a gente discute, né? Reforçando esses vieses, essa padronização de discurso. A gente tem um problema muito sério que às vezes a gente não percebe, que as grandes big techs, a língua é inglesa. E nós estamos num ambiente que a gente está lidando ali com o português. Então, muito que a gente recebe também é de influência estrangeira, não é nossa, não é a nossa realidade. Então, assim, no direito a gente se preocupa muito com isso. E a gente tem que toda vez estar batendo nessa tecla, né? É super importante, porque a gente tem que ter um posicionamento crítico. Se não tem, se recebe tudo isso sem analisar, né? E esse eu acho que é o papel fundamental da academia, né? E desde o ensino básico, né? Os professores têm que ser orientados nesse sentido. A gente fala muito de letramento, né? E agora está entrando muito nessa questão do letramento de IA, porque todo mundo precisa ter uma noção. Gostei, professora, adorei sua fala. Exatamente isso. Como é que eu vou ensinar se eu não aprendi? E não é culpa de ninguém, pelo amor de Deus. Eu me coloco nesse meio também, como secretário, né? Preciso aprender. A gente precisa se orientar, a gente precisa se preparar. Então, os professores, e não é culpa de ninguém, a tecnologia é tão avançada que vocês são especialistas. E 99,99% das pessoas não são especialistas. Então, paciência, pesquisa, antes desse afã de realizar as coisas que nos dá tanta depressão, porque a gente quer sempre as coisas muito mais rápido, e quem faz isso com a gente é o celular. Exato. Porque aí você demora 1 minuto para responder para a pessoa, o outro não responde 2 minutos, aí fica com aquele desespero. A sua fala é extremamente importante. Quem ensina, as professoras
de mais tenra idade precisam ter uma noção para falar, cuidado com isso, olha a sua informação, avise os seus pais, porque as crianças podem ser coeducadores, no bom sentido de levar essas informações Sem até para os dúvida. pais também. Bem pensado. E só me permite um comentário, Marcão, né? Só puxando esse gancho para finalizar esse assunto. O que eu achei importante é que hoje a tecnologia está acessível, né? A inteligência artificial está acessível, então assim, de forma até gratuita. Então qualquer pessoa com o celular na mão, em qualquer lugar, consegue ter acesso. E a inteligência artificial tem um viés de confirmação, né? Daquilo que você vai depositando e colocando para ela. Então, o que me preocupa hoje, dentro desse gancho que a professora falou, o próprio Fernando e você colocou, é que as pessoas estão terceirizando o processo decisório, a decisão para a inteligência artificial. Então, está deixando de pensar e fazendo a pergunta, o que você acha? Como eu devo fazer? Como eu devo prosseguir? E isso é muito perigoso, né? Porque a gente está criando essa massa, a perdendo uma crítica, habilidade e que é perdendo a extremamente habilidade. de Exatamente. relacionamento, de decisão, existe um ditado... Desculpa, Fernando. E só não, e mais que isso, não só terceirizando a opinião, mas também deixando de confirmar a resposta. Deixando de buscar se aquela resposta está certa. Sim. Né? Então, assim, não está mais consultando uma mídia tradicional, um livro, um professor, um Exato. especialista no assunto. Exatamente. Eu falo brincando que... Desculpa, Fernando. Pode. Não, nós temos que complementar mesmo. Não, imagina. Eu brinco, mas essa brincadeira tem um fundo de verdade, que nós tínhamos os nossos pais e avós, que você chegava em casa, em qualquer lugar, e pedia opinião para eles, que eles tinham a experiência. Hoje, infelizmente, a troca já foi sacramentada. São os avós e os pais que chegam para os filhos, para os netos, e falam assim, ó, liga para mim, desbloqueia para mim, o que é que eu faço aqui? Então, perdeu-se essa autoridade dos mais velhos, porque os mais novos têm o controle das redes sociais, da tecnologia, e os mais velhos não têm. Então, começa a se mudar um pouco o comportamento de quem manda em quem e quem deve o quê. Não vou ajudar o vô. Por quê? Não tem a mesada. Aí vai, não vou ajudar o pai nem a mãe, porque quem até faz compras são as filhas ajudando as mães, porque não sabe como comprar internacionalmente. Gustavo, se alguém usar minha imagem ou voz em vídeos feitos por IA, sem autorização, o que posso fazer legalmente? Marcão, acho que a primeira coisa a se deixar claro é que ninguém pode usar a imagem do outro sem autorização, salvo algumas exceções, figuras públicas, enfim. Mas estamos falando de regra geral aqui. Principalmente se for para comercializar ou ter algum benefício dessa imagem. E a partir do momento que não tem autorização e a pessoa utiliza a sua imagem de forma indevida, seja para comercializar, ganhar ou para te prejudicar, enfim, macular sua honra, sua imagem, é possível sim você colocar um basta nisso. Né? Acho que é importante. A justiça e a lei, ela está do lado de quem tem a utilização de imagem indevida. E a partir da justiça você consegue, sim, pedir para acessar e, eventualmente, pedir uma indenização para a pessoa. Ou seja, quem está utilizando de forma indevida pode ser que tente te ressarcir pelos danos que você teve com essa situação, seja do ponto de vista moral, como seja do ponto de Eu gosto vista de pesar sempre a material. conversa desse sentido. Estava emitindo uma opinião sobre um caso que aconteceu no Paraná agora, essa semana. Uma servidora pública que entrou com uma ação de indenização por danos morais, porque os colegas criaram uma figurinha de WhatsApp com a imagem dela. Então, essa questão da proteção da imagem, da imagem, da intimidade, é uma garantia constitucional, mas a gente acha que eu não posso pegar e fazer um outdoor, né, um banner com a foto da pessoa. Mas eu não posso nessas mínimas ocasiões. Ou seja, compartilhamento em grupos de WhatsApp. Compartilhar, fazer figurinha, brincando, ou existem casos extremos, claro, por exemplo, de adolescentes, crianças, mas até adultos, de pegar a foto de uma pessoa real e produzir uma foto íntima, por exemplo, em rede social e compartilhar, criar um escárnio quase, não é só uma agressão moral, né, nesse ponto, mas a gente pensa, às vezes, que não vai, é só uma brincadeira, mas é só mas ele me conhece, mas sabe que eu não queria fazer nada, ou eu só estou compartilhando, não fui eu que fiz. Então, assim, a conscientização, a consciência e a conscientização em todas as faixas etárias, né, ela é extremamente importante nesse sentido. Algo que eu sempre penso, os mundos são virtuais, mas as pessoas são reais. Um criminoso, e quando eu falo criminoso, porque ele cometeu um crime, não quer dizer que aquele hacker de filme que fica escondido, quem cometeu uma ofensa à honra de uma outra pessoa é um criminoso, né? Se cometeu um crime, é um criminoso. Ele esquece que do outro lado da tela, do outro lado do celular, ali do outro lado do monitor, tem uma pessoa real, que muitas vezes não consegue lidar com os impactos de um meme,
de uma brincadeira, de uma foto vazada. Não consegue lidar, que eu digo, tem pessoas que tiram a própria vida porque tiveram ali uma imagem produzida em inteligência artificial, uma situação que não existe. Então, os impactos, muito mais do que jurídicos, né? Porque há uma lei que responsabiliza, dá tanto tempo de pena, ou de multa, ou de indenização. Os impactos para a vítima, elas são imensuráveis e muitas vezes não só irreversíveis, mas insuportáveis dela não saber como lidar. A IA está quase substituindo algumas profissões, né? Vamos lá, tá? A do direito, eu percebi por vocês três que é assim, os advogados têm que se atentar, né? Tem que se atentar, porque nós temos decisões assim que eu falo, cara, quem é que pensou nisso? Marcão, a IA. A IA tem tudo lá dentro, tem principalmente o direito do mundo inteiro. A base do direito brasileiro é a base do direito que vem um pouco da Alemanha, um pouco não sei de que país, tal, e ela tem a base do direito internacional. E aí, doutor Fernando? Quando nessa questão de delegar, né, e nós acabamos ficando tão dependentes, e a produção as questões de inteligência artificial, elas são questões intelectuais, né? Estou dizendo cultas, extremamente corretas, a inteligência artificial sempre erra. Mas há uma discussão, já desde alguns anos, mas muito mais robusta e mais realista de agora, quais seriam as profissões, ou o que a gente deveria fazer para se adaptar, se eu tenho uma atividade intelectual, eu digo assim, aquela que exige você pensar, como por exemplo um advogado, e o que eu devo fazer nesse sentido? Então há uma preocupação muito grande, que tudo que faz pensar, aquelas mais manuais, talvez elas tenham o tempo mais garantido, mas nada impede que você se torne um especialista dentro da sua área, utilizando inteligência artificial. Muito bem, estamos saindo para mais um breve intervalo comercial. No próximo bloco, será que nós teremos ali uma listagem das profissões que vão perdurar e daquelas que vão acabar? Eu sei de equipamentos. Depois do advento do celular, vendeu-se menos relógio, não é? Até equipamento que afere pressão, não é? Medidores, não é? Tem muitos equipamentos mesmo, que foram substituídos pelo celular. E as profissões? A gente volta no próximo bloco com esses questionamentos. Não sai daí, que a gente já volta aqui pela 91,7. Muito bem, estamos de volta aqui no podcast número 200. Olha que legal. Tema: inteligência artificial, redes sociais e responsabilidade digital. Com Fernando Pérez, Gustavo Veloso Costa e Patrícia Eliane da Rosa Sardeto. 3 profissionais que estão estudando, que estão cada vez mais descobrindo, porque a gente descobre todos os dias. Agora mesmo a gente estava batendo papo aqui no intervalo comercial. Lá na China aconteceu não sei o quê. Fala nisso, o que aconteceu lá na China que você estava conversando, Gustavo? Saiu uma lei e daqui a pouquinho a gente volta com o assunto sobre as profissões. Marcão, teve uma decisão judicial muito interessante na China. Teve uma empresa que demitiu um funcionário para substituí-lo por inteligência artificial. Esse funcionário se sentiu lesado e foi buscar a justiça, e a justiça deu uma decisão falando que aquela demissão foi injusta e condenou a empresa a indenizar o funcionário por conta daquela demissão, pela substituição da IA. Então, acho que assim, isso traz um questionamento mais profundo, né? Abriu precedente. Abriu precedente, um precedente Vale muito para o Brasil importante. um precedente internacional ou não? Só vale pela legislação brasileira? Não vale para o Brasil, mas é uma discussão que se amplia no mundo. E acho que daí é uma questão que envolve muito mais questionamento: que tipo de sociedade a gente quer. Né? Porque a inteligência artificial ela vai substituir tarefas repetitivas, vai ajudar na automação, né? E isso vai trazer grandes dificuldades para uma grande parcela da população. Então, a gente vai ter que começar a discutir agora o que a gente quer enquanto sociedade. Para compatibilizar o uso da inteligência artificial, que não dá para voltar para trás, é muito importante, e ela traz um nível de evolução gigante que a gente pode explorar, mas também, do outro lado, essa proteção dos humanos, né? De nós seres humanos. Né? Então, assim, no Brasil a gente tem demissão sem justa causa, com uma multa de 40% do FGTS, aviso prévio indenizado e tudo mais. Não vejo, talvez, num primeiro momento, uma aplicação imediata. Mas, a depender da situação, a gente tem que entender. Mas é um precedente muito importante, porque daí a gente vê essa discussão acontecendo no mundo. Né? Exato. Então, exato. assim, pode acontecer de algumas profissões se perderem algumas funções? Sim. Gustavo, acho que eu colocaria também uma questão aqui que a gente discute no direito, acho que está voltando também, né, quando a gente fala de profissões, substituição do humano por máquina, porque é lógico que a gente está tendo um ambiente de maior eficiência. E
A gente pode não estar falando de uma demissão direta, mas às vezes uma diminuição de postos de trabalho para humanos, porque a gente tem uma automatização, né, dos negócios, das indústrias, então a gente vai ter menos postos de trabalho no futuro, né? E o que a gente se pergunta diante desse contexto, né? Como é que eu tenho uma massa da população que não vai ter acesso a postos de trabalho e como é que eu faço a economia girar? Então, tinha uma discussão lá atrás, e que eu acho que volta também, né, que é pensar nessa população que não vai ter acesso a trabalho e que não vai ter dinheiro para fazer girar a economia e que talvez né, pensando no Estado, talvez o Estado tenha que garantir uma renda mínima. Né? Então, isso era uma discussão lá atrás que vai voltar, em algum momento vai voltar, porque eu acho que a gente não tem como pensar muito outro cenário, né? A gente vai ter uma massa de população sem emprego. Mas será que a gente não poderia parar para pensar agora também como que eu posso capacitar essa população e me preocupar com essas questões? Porque tudo gira em torno do dinheiro, né? São questões econômicas. Será que uma empresa ela vai querer dispor, por exemplo, de uma parcela do lucro dela, por exemplo, para né, dedicar para... E essa é uma discussão realmente que ela não é recente, extremamente importante. Uma vez estava num evento em São Paulo, é um evento grande, com milhares de participantes, e é um evento que possui vários palcos ao mesmo tempo. Enquanto você eu estava dando uma palestra aqui, tinha outra pessoa falando em outra... ao mesmo tempo que eu falava, eu ouvia o que a pessoa estava falando. E ela falou assim, não, a gente não precisa se preocupar, porque em algum dia o governo vai nos sustentar por essas questões. É uma discussão antiga nesse ponto, né? E existe uma outra questão muito particular, né? Um episódio muito particular, paradigma, para mim, né? Nesse sentido, inclusive um londrinense, né? Hoje ele é vice-presidente de uma multinacional, hoje ele está na Inglaterra. E ele me confidenciando, ele veio buscar um amparo jurídico, técnico, para algumas questões particulares dele, questões que não era em nome da empresa, mas particulares, como que ele poderia lidar, porque ele entrou num estado de depressão extremamente profunda em razão das alterações, das operações que a empresa vai fazer, do que está acontecendo, da quantidade de pessoas que vão perder os postos de trabalho naquela empresa multinacional que, apesar dele estar lá, é uma empresa que está presente em vários países. Ele não soube lidar, isso é uma questão pessoal, não era nem profissional. Ele não soube lidar, ele entrou em colapso e falou assim, o que eu vou fazer? Como é que eu vou de uma hora para outra fazer com que milhares de pessoas, dezenas de milhares de pessoas sejam mandadas embora, independente de questões trabalhistas, claro, sejam mandadas embora nesse sentido. Então, existem determinadas profissões, e se você entra numa rede social, a propaganda é assim, olha, com essa rede social você pode demitir todos os seus funcionários. A propaganda de muitos profissionais que tentam vender cursos, por exemplo, é esta aí. Você pode demitir os seus funcionários se você souber utilizar. Essa ferramenta veio substituir isso. A própria percepção comercial de vendas de muitas dessas tecnologias é essa. Você vai me contratar, você vai pagar R$100 e vai economizar 10 mil, vai mandar Fernando, embora, né? Vamos direcionar um pouquinho a conversa, não ficar tão pessimista. Eu sou o teórico do caos. Eu gosto de olhar o lado bom assim também, porque eu acho que, é lógico, quando a gente fala de determinadas profissões, eu vejo assim, né? Tem algumas, e a profissão jurídica é uma delas, né, que vai trabalhar muito com texto e os modelos de linguagem que a gente tem hoje. Então, é lógico que, né, em algumas profissões a gente vai ver um impacto maior. Tá? O que eu gostaria de destacar, né? A gente está num cenário que a gente precisa repensar também o mercado de trabalho, as nossas profissões, o que a gente pode fazer diferente. Então, quando a gente fala, né, como é que eu remanejo, talvez, o pessoal da minha empresa, ou pensando na nossa carreira mesmo, né, como é que eu penso para o futuro, a gente começa a ver que está voltando aquele destaque a atividades criativas, atividades manuais, que eu posso utilizar a inteligência artificial também,
mas que o lado manual ele é importante para desenvolver. Então, uma série de questões, assim, né? A questão do design, né? Tá voltando tanto, as profissões que envolvem design estão super agora evidenciadas. Por quê? Porque a gente está voltando a olhar para aquilo que interessa, o belo, o criativo. A questão da IA, ela é interessante, ela traz mais eficiência, mas ela também desperta aquele lado humano nosso que a gente sente falta. Né? Então, as profissões, elas começam a se reinventar, eu acho que elas precisam se reinventar nesse sentido. Né? Olhar o que eu tenho que trazer de humano de volta. Né? Então, a gente está num momento... A gente está caminhando, a gente não sabe muito bem para onde vai. A professora percebe a humanização de algumas profissões. E o caos, o Fernando já tem uma opinião, que é o seguinte, algumas profissões estão acabando. E aí, Gustavo, nós temos que humanizar mais, elas estão acabando, ou são novas profissões e todos nós temos que nos orientar contra a inteligência artificial? Não tem como negar, não tem como negar. Algumas estão voltando porque a gente precisa de cada vez feito à mão. A gente precisa mostrar cada vez mais aquele produto original, não é? Olha que legal, esse aqui foi feito à mão, esse aqui foi plantado, cuidado, regado e olha, hoje se transformou nesse produto. Esse aqui eu mesmo desenhei, né? Tem um valor mais agregado a partir do momento que você percebe, você coloca a sua assinatura, né? Eu entendi o que você comentou, professor. E também o Fernando tem essa característica do quê? Cara, as profissões estão acabando, porque daqui a pouquinho, exatamente, dentro do escritório de direito, você tem que ter ali, no mínimo, ou um cara que é hacker que entende, ou uma observação tão técnica disso tudo, porque a inteligência artificial e a nova tecnologia não vai baixar. Existe um caminho do bom senso nisso tudo, Gustavo? A balança? Marcão, eu acho que é um pouco dos dois. Eu acho que a gente está tendo sim, uma redescoberta de novas profissões, valorização de algumas outras, mas também uma mudança constante no mercado de trabalho. Né? Eu brinco que eu sou da época que a gente tinha que bater a barriga no balcão, que o processo era físico. Hoje não precisa mais disso. Né? Hoje é o processo digital. Mas aí eu volto àquele questionamento que a gente tem. Que sociedade que a gente quer? Né? O Estado ele tem que dar o quê? Tem que dar educação, tem que dar saúde, tem que dar renda. A gente quer um estado de bem-estar social, a gente quer um estado mais liberal, e a carga tributária. Eu acho que são coisas que a gente tem que discutir. Perguntar e né, responder. Para a gente direcionar o caminho. Porque enquanto o mundo está evoluindo com essas profissões, eu acho que a gente vai ter que discutir essas coisas. Profissão, sim, está mudando. Como eu disse, não precisa mais do estagiário que vai no fórum pegar processo físico. Né? Mas também a gente precisa de artesãos. Acabaram com o estagiário. Hoje, estagiário, Marcão, a gente brincava que a gente saía com 10 processos lá do balcão. Agora não precisa. Mas é um aprendizado, veja assim, mas não, é um aprendizado. Aquela senhora que fazia então, aquele cafezinho gostoso que fazia, cara, as máquinas estão tão técnicas agora que já não precisa mais daquela senhora que tinha que ir no emprego. Era quase obrigatório nos escritórios terem uma pessoa, uma profissional, homem ou mulher. Normalmente minha mãe fazia cafezinho também nos lugares, né, com muito respeito a todas as mulheres que fazem o cafezinho. Minha mãe fazia o cafezinho em algumas empresas e tal. Cara, essa profissão não vejo mais uma senhora que faz o cafezinho, coa o café, vai ali e serve. Se voltar a fazer, professora, fica uma coisa diferente. Olha que legal. Sensorista? O assessorista do elevador também não existe mais. Na verdade, a gente tem e vamos voltar à China de novo, né? Porque a China super evoluída, ainda mais quando a gente fala de inteligência artificial, né? Tem todo um plano estratégico Sim. e tudo mais. Mas esses dias eu estava escutando que a gente já tem uma remodelagem dos serviços na China, que você acaba pagando mais caro num hotel que tem um funcionário humano e não é atendido por robô. Porque você tem uma qualidade, um acolhimento, uma humanização do serviço que você acaba pagando mais caro. É uma reviravolta. Vai até o extremo disso tudo e depois tudo aquilo que é feito à mão, de uma forma individual e personalizada, com toda certeza, foi o que aconteceu com copo, que aconteceu com brinde, que aconteceu com, estou dizendo, copo personalizado, daqui a pouco, bem que quem está fazendo tudo isso é inteligência artificial, né? Antigamente, até a pessoa que fazia à mão, quase ela sendo substituída, porque aí a própria máquina faz tudo isso. Mas né? hoje tem história, por exemplo, de empresa que está com um call center, não mais por chat, por inteligência artificial, e está contratando pessoas para ter um atendimento humanizado diferente. Né? Então, assim, na verdade, está substituindo a inteligência artificial, humanizando. E olha que o robô faz tudo isso hoje, né? Pois é, na verdade... Substitui 200 a 300 pessoas com robôs, não é? Pois é.
Voltou? E aí? É uma realidade que, né, até o Gustavo falou, assim, a gente está aprendendo conforme acontece. A gente tem a expectativa, tem pesquisa, tem um artigo, tem há 30 anos atrás era assim, ano passado é assim, hoje é assim. E se nós quiséssemos prever exatamente do que vai acontecer ano que vem ou daqui a 5, 10 anos, nós poderíamos acertar muito ou errar bastante também. É claro que assim, temos que ter... mas acontece que as coisas acontecem de uma forma tão rápida que mal dá tempo de pensar, organizar e pensar em políticas públicas, o que eu vou fazer, porque hoje sai uma notícia, amanhã já sai outra e por aí vai. Mas mas temos que entender que as diferentes revoluções e evoluções profissionais e industriais que nós tivemos, elas foram muito maiores, elas foram muito mais, a gente poderia pegar, né, cada século, por exemplo, não foi nada tão distante, é claro, de uma forma tanto quanto fria, do que vem acontecendo nesses últimos tempos, né? Essa questão de quais profissões vão efetivamente ou não vão ficar, enquanto a gente vai fazendo essa pesquisa, a gente tem que aliar políticas públicas, porque a criança, ela já tem uma nova dinâmica também. A gente está falando do cafezinho, a gente perdeu a habilidade de ir nos lugares, de visitar as pessoas, de visitar as empresas, de querer, e até por uma ansiedade muito grande também. A pessoa não quer, ela quer rápido, quer ali na hora, nesse sentido, e saiu, e algumas dessas empresas de plataformas de inteligência artificial, até às vezes até divulgam, falam assim, olha, eu vou divulgar uma lista aqui de quais profissões estão a perigo, por exemplo, de serem substituídas e qual o prazo maior ou menor. Constantemente sai isso na internet. Sai Fake. muito, né? Mas enquanto né, eu falo que sou teórico do caos, né? Nós não podemos perder tempo em qualificar. Então eu posso ser um advogado, o advogado pode ser substituído por inteligência artificial. Eu não estou falando por questões éticas, OAB, questões, mas assim, toda atividade intelectual, ela tem que ser, ela corre um risco de alguma maneira. Mas por que não me tornar um advogado, ou um professor, ou um profissional do marketing, um contador especialista com ênfase em inteligência artificial? Então, a determinadas questões eu não vou conseguir lutar, mas eu posso aproveitar ao máximo essas situações e me tornar um profissional mais especializado e talvez sair do padrão. Enquanto todo mundo está buscando a mesma coisa, eu talvez ser utilizado da melhor maneira essas ferramentas, né? E aí você me despertou o seguinte, não questionamento, mas pensamento, que até as construtoras, os arquitetos, né, eles começam a construir os novos imóveis mais modernos de uma forma mais modernosa e tirando até a possibilidade dessas senhoras que fazem o café, a salinha do café, é muito mais rápido, não é? O saguão é muito diferente, não tem mais o assessorista. A própria tecnologia da construção nos remete ao futuro. Ninguém quer comprar um prédio do passado, quer comprar o prédio do futuro. E aí você vai aniquilando todas essas profissões, não é? Querendo ou não, a própria velocidade comercial faz isso com todos nós. Estamos saindo para mais um intervalo comercial. Nós estamos aqui finalizando o nosso bate-papo para o próximo intervalo comercial. Não sai daí que a gente já volta com inteligência artificial, as redes sociais que são tão importantes nas nossas vidas e o que lidar com todas elas. Então, portanto, inteligência artificial, redes sociais e responsabilidade digital já volta. Muito bem, estamos terminando o nosso podcast de número 200 com inteligência artificial, redes sociais e responsabilidade digital. Fernando Pérez, advogado, pesquisador em direito digital e crimes cibernéticos, muito obrigado pela sua presença aqui, por todas as informações, e foram bem poucas diante do nosso tempo, porque eu sei que elas são muitas e mais profundas. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Marcão, os colegas. De fato, assim, é um tempo extremamente precioso. Eu tenho aprendido, né? Eu tenho falado que, assim, de tudo que eu falo, das teorias e tudo mais, que é pouco achismo. No sentido de que a gente acaba vendo uma realidade, todos nós acabamos lidando com uma realidade muito preocupante ou, às vezes, mais, né, esperançosa também, mais positiva nessas questões, mas esquecemos de algumas habilidades como conversar em família, ensinar os filhos, dar uma atenção para os mais idosos. A gente tem perdido muitas dessas habilidades e dado atenção, né, somente às tecnologias, esquece que a gente pode fazer o que dava certo antigamente nesse sentido. Então, nós não podemos perder. E é claro, quando a gente fala de problemas que vão acontecer, isso não quer dizer que eles precisam acontecer. Então a gente tem que tomar sempre esses cuidados e dar uma importância para todos que estão em nossa volta.
e temos identificados, coordenando um projeto chamado Segurança na Rede, mais de 90% dos crimes, de acordo com, né, de que nós nos tornamos vítimas, eles poderiam ter sido evitados ou resolvidos com pequenas, não insignificantes, mas medidas simples de segurança. Então, lembrar de cuidar de senha, lembrar de cuidar do celular, de rede social, de não expor todas essas atividades. Eu brinco que às vezes a gente deixa a luz acesa de casa, né? A gente, talvez, né, mais antigamente tinha esse costume, vou sair de casa, vou deixar a luz acesa para alguém pensar que tem alguém em casa, mas eu me exponho demais em redes sociais, então pensando de dentro para fora, não somente de fora para dentro, o que vem de fora, mas o que eu posso fazer nesse sentido é algo que é extremamente importante. A educação ela consegue vencer todas essas dificuldades e convido a todos a conhecer o projeto Segurança na Rede e para qualquer dúvida, para orientação nesse sentido, né, não comercial, mas a respeito de segurança e prevenção, Fernando Pérez, advogado nos buscadores, vai ser fácil encontrar. Então, o Fernando Pérez é com S no final? Com S no final. Muito bem. Pesquisas com direito digital, crimes cibernéticos, podem entrar em contato com você. Pode. Não só advogados. Não só advogados, mas é uma preocupação de todas as... Comércio, indústria. De todas as áreas. E também nós pensamos muito no impacto social que dessas tecnologias e fazemos palestras, compartilhamos discussões, não somente coisas onerosas, né, que precisam de pagamento, mas palestras em escolas, palestras em outros grupos nesse sentido. Então, qualquer tipo de ambiente que tenha a comunicação digital. Que tenha a comunicação e a preocupação e sabendo que isso é extremamente importante. Inclusive, então, para palestras, nós temos cartilhas que nós fizemos no projeto focadas em várias dessas áreas e entendemos que a prevenção ainda é a melhor e uma das, não a mais, né, mas é uma das mais importantes medidas para evitar que tudo isso que a gente falou aqui aconteça ou ao menos minimizar os impactos na nossa vida. Muito bem, muito obrigado. Patrícia, muito obrigado. Docente e coordenadora do IURIS, Laboratório de Inovação Jurídica da PUC. Obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço, eu acho que é um espaço super importante. O Fernando falou aqui, né, que é importante a gente estar conversando, estar discutindo, e eu valorizo muito isso, né? Então é super importante a gente estar aqui nesse momento. E eu vou destacar um pouco o IURIS, que a gente tem um laboratório de inovação jurídica ali no curso de Direito da PUC. Nós criamos em 2023 e a preocupação é justamente essa, né? É não ficar só na pesquisa, a gente tem um grupo de pesquisa também, mas não ficar só na pesquisa, a gente ter essa abertura com a sociedade, com o mercado, para estar entendendo realmente, né, quais são os problemas e onde a gente pode atuar. Então, a gente já fez um ideatom na área jurídica, fizemos o congresso, esse último, o Fernando até participou conosco também, numa mesa redonda, porque é importante ver porque às vezes quando a gente fala de inteligência artificial, pensa que o direito não tem nada para, né, a não ser lei, né? Todo mundo Exato. pensa na regulação, na lei, né? Mas o direito é muito mais amplo, né? Tem todo o aspecto contratual que a gente acabou não falando. Falamos aqui de responsabilização, tem toda essa parte de letramento. Então, tem muita coisa que o direito pode, sim, avançar nas discussões. Então, a ideia do laboratório é essa. A gente tem ali na PUC um grupo de pesquisa e eu também gostaria de destacar que a preocupação da PUC também olhando inteligência artificial na educação. Então, em 2024, a PUC cria o seu Observatório de Inteligência Artificial para a Educação Superior. Então, nós somos uma das primeiras universidades que elaborou uma resolução para os professores, alunos, né, de que forma utilizar a IA no ensino, na pesquisa, na extensão, porque nós não temos a lei, né? Fernando comentou aqui, a gente ainda não tem uma lei de inteligência artificial no Brasil, então a gente navega meio no escuro. E essa resolução na PUC, ela vem trazer uma orientação, né, para os professores, para os alunos, e eu participo, né, do observatório, então destacar aqui essa importância. E agradecer demais de estar aqui. E para achar, como é que eu acho IURIS nas redes sociais? Vou direto na PUC ou com a Patrícia Eliane? Então, tem o meu Instagram, né, nas redes sociais, mas o IURIS, ele chama Laboratório de Inovação Jurídica. Esse é o perfil ali do Instagram.
Muito obrigado. Gustavo Veloso Costa, muito obrigado pela sua presença, viu, amigo? Obrigado mesmo. Marcão, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. De novo, te parabenizo pelo podcast. Enfim, chegar à marca de 200 É muito assunto, né? é muita coisa, assim, mostra o nível aqui. Agradecer ao Fernando, também a Patrícia por compartilhar hoje esse bate-papo. E eu queria só finalizar aqui, chamando uma atenção para as crianças e adolescentes, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente acabou não discutindo muito hoje, mas é importante também deixar claros aí para os papais de plantão que liberar, expõe, proibir tudo no educa, e aí os pais, as escolas, enfim, as plataformas, todo mundo tem uma responsabilidade. Então é importante acompanhar, principalmente criança, pré-adolescentes, enfim, o que eles estão vendo na rede social. E quanto a gente, adulto, eu acho que segurança digital começa com a seguinte pergunta. Eu mostraria ou falaria o que eu estou expondo para um estranho? Eu acho que a partir daí a gente pode evitar várias dificuldades que a gente pode ter. Tá bom? Mas no mais é isso. Obrigado de novo pela oportunidade, Marcão. Foi um prazer estar aqui com você. Eu fico muito contente porque nós temos a soma da inteligência de vocês, da expertise de vocês e da preocupação de vocês. Eu percebi preocupação crianças e adolescentes, eu vi a preocupação com os profissionais, principalmente do direito, e a preocupação da academia, a preocupação do ensino, né? E que nos resta, no podcast como esse, com a força que a gente tem pela Paiquerê 91,7, alcançar milhares e milhares de pessoas. Que nós temos, sim, a obrigação de termos nas nossas mãos os nossos celulares, os nossos tablets, em casa, os nossos computadores, e aí a gente não se furtar da preocupação da vigilância, não se furtar do fake que você está passando, não se furtar da responsabilidade que a gente tem com os menores, com os professores e com os profissionais. Em que este mundo que a gente vive, ele é melhorado ou piorado por nós mesmos, né? O que a gente quer deixar de legado, não é verdade? Qual é o cuidado? E aí eu saio daqui hoje muito feliz com tantas informações e com a força que essa rádio tem para poder chegar, no mínimo, um questionamento em cada uma de uma cabecinha que ouviu a gente conversando, dizendo, rapaz, é verdade mesmo. Será que esse é o meu advogado? Será que eu estou passando uma conta errada? Será que eu estou educando os meus filhos? Será que eu, como professor ou professora, eu estou levando tudo isso para dentro dos lares? Não é? É uma cidade maravilhosa, um tema mais do que atualizado para o podcast número 200. Né? Então, ele se torna um podcast cada vez mais conceitual, mais moderno, com um assunto extremamente moderno. Que vocês sejam muito felizes, obrigado pela atenção de vocês, para você que está nos assistindo e ouvindo aqui pela Paiquerê. Estaremos juntos semana que vem, se Deus quiser e Ele há de querer. Até semana que vem, muito obrigado a vocês.